abundância, em tudo tô experimentado até em terra de escassez, e agora que teu servo vai fazer uso da tua palavra. Toma a vida do teu servo nas tuas mãos, que já colocaste dentro do seu coração a palavra que vai ser ministrada, e que ela venha falar aos nossos corações, mesmo que seja para demonstração, mas tudo tu fazes com amor para a edificação das nossas vidas espirituais. Eu entrego a vida do teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos permanecer ainda de pé. Eu convido os irmãos que trouxeram a sua Bíblia Sagrada a abri-las comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 7 até o 11. Deus, nesta noite, Pai, eu faço mais uma oração. Deus, eu agradeço por esta igreja aqui aberta, por essas portas abertas, por esses ministros, por esses obreiros, por esses pastores, Senhor. E eu venho te pedir, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui como ministro da Tua Palavra, apregoando a mensagem da salvação, a Tua noiva, o Teu povo escolhido. Deus, eu quero ter um particular contigo e pedir que o Teu Espírito Santo pregue ao meu coração e deixe Sua igreja ouvir, Pai. Que o Senhor fale em nossos corações de forma tremenda, Pai, porque a Tua igreja é a igreja escolhida, vencedora, Pai. Vencedora a fim de encontrar o grande prêmio celestial. Deus, fala aos nossos corações. Senhor, fique à vontade no nosso meio. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Todos acharam o Evangelho segundo escreveu João? Amém. O Evangelho de João. Evangelho de João. Amém. Capítulo 10, versículo de número 7. Podemos? Amém. Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Em algumas traduções está pelas suas ovelhas. A igreja pode se assentar glorificando. Aleluia. Igreja de Jesus Cristo, amada noiva do Cordeiro, aqui nós temos um texto simples ao entendimento daquele que é carnal, mas a palavra de Deus vai dizer que se vos falei das coisas terrestres e não creram, como é que vos anunciarei as celestiais? Neste versículo tão simples, onde todo cristão, pelo menos aquele que se preze, deveria já ter conhecido e ter gravado de cor, que o seu inimigo, o meu inimigo, aquele que te odeia, aquele que quer te destruir, ele deixou isso bem implícito. Ele não veio mandando recado, ele não veio, como muitos dos crentes dizem, que ele veio vestindo sapatinhos de algodão e tentou fazer um carinho na igreja do povo escolhido de Deus. Ele mandou um recado que, como a gíria do mundo lá fora, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ele chega e bem claramente diz: eu vim com 3 objetivos na sua vida. Eu vim para matar, roubar e destruir. O que mais me alegra como pregador dessa palavra, e por já ter lido esta Bíblia, mais ou menos cerca de 5 vezes de capa a capa, eu tentei imaginar o que é mais que o inimigo possa fazer. E fiquei muito feliz, embora a Bíblia diz que ele tem um certo poder. Esse diabo, o capeta, aquele que me odeia e te odeia, ele só sabe bater até o teu portão para tirar o teu sossego, mas você não entende que o seu grito de glória a Deus é capaz de estremecer o inferno. E se você tem um pingo de desejo no coração hoje, de ir às forras, é só você dar um grito de glória a Deus bem forte, mas bem forte, que é para estremecer, é para tirar o sossego do inferno. Quando você dá um grito de glória a Deus, eu não sou um pregador que faz a igreja tremer com gritos emotivos, mas é porque hoje eu estou com raiva do diabo.
Hoje ele que saia da frente desse Niterói, desse Rio de Janeiro, do Brasil, que ele vai procurar um lugar para ele lá em Marte, Saturno, Netuno, ou de preferência no quinto dos infernos. Porque a igreja dele não volta atrás, a igreja dele não recua, a igreja dele não levanta a bandeira branca, a igreja de Cristo Jesus, ela não se dobra diante do inimigo, e eu creio que com essa não é diferente. Lendo essa palavra de capa a capa e tentando entender cada vez mais profundamente, cada vez mais tentando compreender que tipo de poder é esse que foi dado ao inimigo, o Senhor Jesus fala no meu coração e diz assim: meu servo, ele não tem poder, quem tem todo o poder sou eu, e eu tenho todo o poder, e esse poder eu dou a vocês, para que possam pisar em serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada vos cause dano. Deus falou no meu coração e falou assim: fala à minha igreja que o inimigo ele só sabe conjugar 3 verbos: roubar, matar e destruir. O meu Deus, o seu Deus, ele nos dá tanto poder que faz com que eu e você, homens e mulheres de carne e osso, sujeitos às dificuldades da vida, às dificuldades do sistema governamental, ele faz com que eu e você, pessoas tão pequeninas, tenhamos capacidade de não conjugar apenas 3 verbos, mas conjugar muito mais: amar, sorrir, perdoar, vencer, se fortalecer. Está dando para entender? E infinitamente mais. O meu Deus dá força para mim e para você, de forma que você consiga fazer com que todos os verbos que vieram no seu coração, conforme o apóstolo disse, tudo aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, nisto pensais, porque tudo isso eu e você podemos. Quando entramos neste verbo, neste texto, nessa palavra, é lindo que João ele tinha uma maneira diferente de relatar a Bíblia. Ele não era melhor e nem pior do que os demais, mas ele, com aquilo que ele recebia do coração de Deus, ele sabia exprimir para a igreja de uma forma concreta, porém de uma forma muito forte. Quando ele vai se apresentar, ele diz no versículo inspirado por Jesus, ele diz: Jesus tornou a dizer, e quando alguém torna a dizer, porque já disse isso antes, Jesus disse assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E toda vez que nós passamos por uma porta, nós saímos em outro ambiente diferente. O Jesus ele se apresenta como uma porta, mas não uma porta que te leva do quarto para a sala, ou da copa para a cozinha, mas ele te chama a adentrar por esta porta. E quando ele se coloca como porta, ele se coloca como uma porta móvel, ele se coloca como uma porta que está onde você estiver. É uma porta que não está simplesmente dentro da igreja. Quando você passou das portas para dentro, você não entrou no céu, mas você passou para dentro do santuário do Altíssimo. Você pode estar aqui nesse lugar, pode estar parecendo um calor, mas você está dentro do trono da graça do Senhor Deus. Eu creio que tem pessoas aqui que estão tristes, eu sei que tem pessoas aqui que muitas das vezes você olha para o lado e quer entender por que é que ela não consegue dar um grito de glória a Deus, por que é que ela não consegue soltar um aleluia igual o irmão. Mas só o nosso Deus sabe o espinho na carne que ela está passando, a dificuldade que ela está passando, os desejos e sonhos no coração que está há tempos frustrados. Mas eu quero dizer que quando você veio aqui, Deus, ele veio aqui com os seus pés, colocou os seus pés aqui no templo dessa igreja, mas o teu coração, o teu espírito tem o poder de passar por esse teto, passar sobre o rebaixamento, passar sobre a atmosfera e adorar o Senhor Jesus frente a frente com o trono da graça. E se você tiver fé suficiente, ousadia suficiente, você vai voltar desse culto para casa, não como quem saiu desse prédio, mas quem saiu do santuário do Altíssimo, levando para casa brasas que vai aquecer e que vai estremecer toda a sua casa, e aquele que crê nisso deu um grito de glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E o mais lindo é que esse Jesus ele também fora conhecido pelos pregadores, por aqueles que estudaram um pouquinho de teologia, como o chaveiro. Vira para a pessoa que está do seu lado com carinho e respeito e fala: Jesus é o chaveiro.
É forte isso, né? Alguns ficaram até com medo de acompanhar o pregador, porque, vou chamar Jesus de chaveiro, mas é profético. Que bom que o seu chaveiro, ele também disse que ele era a porta das ovelhas. Porque o chaveiro, ele disse assim, sabe por que eu chamo carinhosamente de Jesus de chaveiro? Porque ele tem a chave de todos os seus problemas. Não é só por isso não, mas é porque ele mesmo disse, olha, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém, e que se eu fechar, ninguém abre. Quantas chaves ele tem? 2. A boa notícia é que ele tem 3, porque lá em Apocalipse ele vira para João e fala assim, eu tenho a chave da vida e da morte. É forte. O seu Deus, ele é a porta das ovelhas. Mas ele fala, olha, a chave que o diabo quer na tua vida está no meu bolso. Eu tenho a chave que se eu abrir os teus sonhos, querido, ninguém fecha. E o diabo que tenta bater na tua porta, tirar o teu sossego, que chega no teu portão, eu digo para ele que eu tenho a chave que eu fecho e que ele não abre. Aqueles que dizem que você vai descer a cova, ele diz que tem a chave da vida. Aqueles que querem o teu mal, ele fala, no meu chaveiro eu também tenho as chaves do inferno. João começa a relatar aqui algo tremendo. Ele começa a dizer que eu sou a porta das ovelhas. A palavra de Deus nos mostra que ele é a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, eu volto a repetir, não é aqui dentro no templo. Você que é visitante de outra igreja e que hoje você veio aqui porque te fizeram um convite, porque estaria um pastor de fora pregando, ou que você viria aqui porque tem uma campanha, ou você é membro dessa igreja e você veio aqui trabalhar para o seu pastor e servir a ele. Não. Hoje é diferente. Você veio aqui, não importa por quê. Se você congrega aqui ou não, você veio aqui porque Deus quer te dar uma chave nas suas mãos. Ele quer te dar algo que você possa impactar a sua vida. Ele quer te dar uma chave que você não vai colocar dentro de um carro e virar o motor, mas você vai abrir a chave e você vai para a vida eterna. Quem crê que essa chave está na sua mão? Quem crê que essa chave está na sua mão? Queridos, a triste notícia é que, embora você tenha um Deus que ele diz que ele é a porta para você, embora você tenha um Deus que ele diz que tem a chave de Davi, a chave da morte, do inferno, ele dá um recado. Olha, o teu inimigo veio para fazer algo. Ele não veio sem nenhum objetivo. Ele não veio simplesmente porque existe a alegria e existe a tristeza. Ele não veio porque existe a bondade e a maldade. Ele veio com um objetivo implícito. Um objetivo que é implícito a todos os seres humanos. A palavra de Deus, para quem estuda ela com carinho e presta atenção, vai perceber que a Bíblia diz assim: ai dos moradores da terra, porque o diabo há de ir ao encontro de vós. É porque muitas das pessoas querem levar o evangelho que eu chamo caixinha de promessas. Caixinha de promessas é aquela caixinha que, quando o crente tem preguiça de falar com Deus, que ele tem preguiça de ler essas palavras, eu fico triste quando eu entro na casa de um crente em Cristo Jesus e a primeira coisa que eu vejo na estante é uma caixinha de promessa. Porque esse livro aqui, para que chegasse nas minhas e suas mãos, ele levou cerca de 16 séculos para que ele pudesse ser reunido, todos os livros, para que pudesse ser criptografado. Ele foi traduzido por 16 idiomas e isso levou mais cerca de mais um século e meio. Quando ele, até então, depois de 16 idiomas, traduzido para o francês, depois do francês para o inglês, até que chegasse no português, levou-se cerca de quase 18 séculos para que a Bíblia, a minha e a sua, pudesse chegar na minha e na sua casa e ficar empoeirando no Salmo 21, pegando gordura no Salmo 23, e do lado tem uma caixinha de promessa. O diabo, ele adora a caixinha de promessa, sabe por quê? Porque o crente preguiçoso, eu não conheço nenhum aqui, eu não conheço ninguém aqui. Talvez o crente preguiçoso pudesse ter sido o pastor Leandro Nogueira, que vocês conhecem lá no passado. Aquele que pudesse sair de casa e falar: Deus, fala comigo hoje no meu coração, e eu abri a minha caixinha de promessa, aí estava escrito assim, né? Estou com preguiça de ler a Bíblia. Eu vou tomar uma decisão hoje. Leio
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória! Aí eu saio, dá tudo errado. Dá tudo errado. O senhor não falou? Aí já começa a deixar de ser crente. Aí no dia seguinte você tem um problema. Aí você vai lá e pega. Deixa eu ver aqui. Deus fala comigo, fala comigo. Aí a pessoa está em pecado, mentira, drogas, bebedice, alcoolismo, toda sorte de coisa ruim. Mas na caixinha de promessa resolve tudo. Aí você vai lá e tira um versículo e diz assim: elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro. A pessoa sai para a rua e dá tudo errado de novo. A pessoa vai tomar uma decisão, se ela compra um carro, se ela faz um financiamento, ou se faz um empréstimo, se compra um imóvel, se abre um negócio, em vez de jejuar, subir um monte, pagar o preço, deixa eu ir com a caixinha de promessa, ou só tem coisa boa. Eu fico imaginando o crente que tem que tomar uma decisão, e ele vai lá, puxa aquele versículo, em vez de jejuar e orar, e está lá escrito: as minhas mãos não estão encobertas para que eu possa te abençoar. Aí a pessoa sai, toma a decisão, daqui a pouco tudo errado. Sabe por quê? Comodismo. Comodismo cristão é a pior coisa que pode acontecer. Isso evita que você tenha vida e que sua vida torne-se abundante. Isso evita que você coloque em prática aquilo que a Bíblia te ensina. Eu queria ver se inventassem uma caixinha de promessa só de coisa ruim. Ah, irmão, tem coisa ruim na Bíblia? Tem? Não tem. Quero ver lá uma caixinha de promessa. Aí você vai puxar: Deus, fala comigo, eu estou todo arrumado, eu vou sair para o encontro com um varão, vavorou, fala comigo antes. Aí está lá o versículo lá: coloca a tua vida no altar, santifica. Ah, Deus, eu vou sair agora, eu vou passar a perna lá na empresa, no chefe, fala comigo aqui. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem ela será. Ah, Deus, hoje eu vou ali porque tem uma mãe ali, a moça lá, que eu estou com saudade do meu amor. Ela traz a minha amada em 3 dias. 3 dias. Jeová do céu. Aí vamos lá na caixinha de promessa de cajadada. Aí pega lá: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos efeminados, a parte que lhe cabe é o lago de fogo. Querido, buscar caixinha de promessa é fácil. O nosso Deus falou que o nosso inimigo tinha poder. Muitos dos crentes são que estão ensinados em suas igrejas. Eu não estou aqui pregando igreja, porque eu não congrego doutrina. Eu não congrego nessa igreja, eu não vou falar de doutrina. Mas eu vou falar de algo muito importante. Muitos são os crentes que, quando colocam uma bela roupa, talvez um terno, acham que aquela vestimenta ali começa a mexer com o exterior dele e afeta o interior. Muitos são as pessoas que vêm com seus melhores vestidos para a igreja, a melhor perfume, a melhor maquiagem, e acham que isso é unção. Só que a palavra de Deus nos mostra, e esse dia eu fui num culto, ouvi algo simples. Quem conhece bordado entende que o bordado pode estar lindo por fora, mas quando se olha o avesso, o acabamento, é que você sabe se aquele trabalho é bem feito ou não. O que eu quero dizer com isso? Carregar a Bíblia debaixo do braço, parecendo um desodorante, não adianta nada. Mas o salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bíblia não é desodorante para andar debaixo do braço, mas é para ser lida e guardada dentro do coração, porque o meu e o seu inimigo, ele tem certo poder. A palavra de Deus uma vez chamou ele de dragão. Dragão é um ser mitológico da cultura. Ele não existe de fato, de verdade, mas Deus, quando fez essa figuração a ele, quis dizer que ele tinha sagacidade, velocidade, astúcia. É um ser que não existe, é uma mistura: garras de águia para poder pegar e carregar e prender a presa, asas como de um grande pássaro da época dos dinossauros, para que ele pudesse ter velocidade no ataque, e cospe fogo que consome, porque a palavra de Deus diz que todos os elementos da terra, ardendo em fogo, se desfarão. A Bíblia, quando compara ele com o inimigo, chama ele de Satanás, que significa adversário. A Bíblia diz que ele tinha um poder, e esse poder não era pequeno. Um poder cuja palavra de Deus vai dizer: matar, roubar e... Eu faço uma pergunta para a igreja: quem tem poder para matar, roubar e destruir, tem ou não tem poder? Amém? Irmão, você vai exaltar o inimigo? Não. Porque aquele que está dentro de mim e de você tem todo, mas todo o poder. Poder suficiente, que é lindo. Porque quando Jesus continua no texto,
ele vai falando algo tremendo, ele vai falando algo transcendental. Ele vira e fala para mim e para você: olha, eu sou a porta das ovelhas. Agora, ele veio para matar, roubar e destruir. A porta você passa por ela se você quiser. O pastor não vai chegar para você e vai te obrigar. Quem dera, eu sei que está no coração dele, está no meu, está no coração de todo servo e serva de Deus, que a gente pudesse pegar as ovelhas da igreja, principalmente as malcriadas, aquelas que oram, colocam a tua fé e oram, vacilam com a fé. Se a gente pudesse amarrar e sair puxando todo mundo para dentro da porta, a gente sairia. Porque a palavra de Deus diz que o bom pastor dá a sua vida pelas... E não se escandalize se eu disser que existem muitos pastores de verdade, que se pudesse, trocavam a salvação dele pela sua. Falasse: Deus, olha, leva esse grupo, nem que eu fique. Parece louco isso, mas a palavra de Deus vai dizer em João 3,12 que convém salvar os crentes pela loucura da pregação. Querido, é lindo ver o amor de um líder pelo teu rebanho. Quando Jesus faz isso, ele fala: olha, eu sou a porta. Ele quase que implora. É lindo o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, implorar para você: ei, eu sou a porta. Mas ele veio para te matar, para roubar e destruir. E ele vai falar algo tremendo, algo que muda a minha e a sua vida. E ele diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida. Só que é lindo o que vem depois do contexto. Ele coloca a vida. A vida que Jesus mostra já é perfeita. E ele vai dar, na linguagem portuguesa, um grau quantitativo. Ele vai dizer que é ou vida pouca, ou mais ou menos, ou muita. Não. Ele não conseguiu expressar a quantidade de tipo de vida que ele tinha. E ele não usou a palavra muito, nem pouco, nem mais ou menos. Ele usa algo assim, infinito, abundante. O que significa abundante? Significa que sou eu e você que vamos determinar que tipo de vida você vai levar diante de Jesus. Porque o que ele tem para mim e para você é infinito. O que ele tem para mim e para você é grande demais. É algo que jamais penetrou no seu ouvido, que o seu coração não conseguiu imaginar ainda. É lindo esse inimigo chegar e falar: eu vim para matar. Aí Jesus vai lá, usa o profeta messiânico Isaías e diz assim: fala para o meu povo, Isaías, que eu vim para restituir todos os anos perdidos. Aí o diabo ele insiste. É chato. Alguém que só sabe conjugar 3 verbos, continua: não, mas eu vim para destruir. O Senhor Jesus fala assim: olha, vai lá e diz que eu darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. E diga ainda que eu sou o Senhor. Aleluia. O diabo diz assim: eu venho para matar, roubar, destruir. Deixa eu jogar mais pesado. Eu vou gritar no coração desse povo: eu vim para te matar. Eu vim para matar o seu casamento. Eu vim para matar o seu noivado, as suas perspectivas. Eu vim para matar a sua empresa. Eu vim para matar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Eu vim para matar. E Jesus, eu não sei como é que você aprendeu sobre Jesus até hoje. Eu não sei se tem crentes aqui que estudam na escola bíblica dominical. Eu não sei se tem crentes aqui que vêm para os cultos da palavra ou se vêm só na campanha, na bênção. Mas aqueles crentes que buscam um pouco mais de Jesus, vai lembrar que Jesus, qual era a profissão dele? Era carpinteiro. Você está com medo do seu problema? Está tremendo de medo do seu problema? É natural. Jesus, quando ia enfrentar o maior problema da humanidade, diz a Bíblia em Marcos capítulo 32, Marcos 14, 32 em diante, diz assim: e entrando Jesus num lugar chamado Getsemane, tomou contigo Tiago, João e Pedro. E entrando um pouco mais, começou a sentir-se angustiado e tomar-se de pavor. O que é que você quer dizer com isso, pregador?
Eu quero dizer que o meu Deus e o seu Deus sabe exatamente o que você está sentindo. E pode ter a certeza, quando você achar que ele chegou atrasado, quando você achar que tudo acabou, quando você achar que não tem mais jeito, é o momento da sua vitória. Porque quando ele entra no Getsemane, o nome era profético. Getsemane significa a prensa que extrai o óleo. Está entendendo agora por que Jesus ficou tomado de pavor e angústia? Aqui era o Getsemane. Como Deus, ele entra. Quando ele pisa no bosque, uma sensação terrível toma conta de Jesus. Porque quando ele olha o nome do bosque, ele entendeu que era a prensa que extrai o óleo. Para vocês entenderem melhor, Getsemane era uma máquina movida à força de bois, que rodava e rodava, e ali se jogavam azeitonas. E aquela máquina começava a triturar, quebrar azeitonas, tudo, mas quebrava até o caroço, a ponto daquela carne da azeitona prensada no caroço, escorria um óleo, e esse óleo caía numa vasilha, que chamamos hoje de um azeite de oliva extra virgem. Para que se produzisse o azeite, é preciso quebrar a azeitona até os ossos, o caroço. Jesus, quando viu aquilo, ele lembrou: eu sou a oliveira verdadeira. Está entendendo por que ele tomou-se de pavor? Ele sabia que Getsemane logo à frente já era o momento de enfrentar a cruz, por mim e por você. Algo na carne, no corpo, porque Jesus tinha sensações humanas. A Bíblia diz que ele teve sede e pediu à mulher: dar-me de beber. Ele teve fome, porque Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu quero dizer para a igreja: não transforme essas pedras em pães. Aguarda só mais um pouquinho. Não transforme as pedras em pães. Não coma antes da hora. Jesus no barco, na tempestade dos discípulos, diz a Bíblia que ele pega uma almofada e dorme. Jesus tinha fome, sede, dormiu. Agora eu quero dizer para você, Jesus tinha a sensação de dor que eu e você temos. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe aquilo que está te causando um espinho na carne. E eu fico imaginando como um marceneiro. Quantas foram as vezes que o meu Deus, para fazer um banco, pegando num prego e numa marretinha, ele fora pegar um prego e cravar. Eu creio que Jesus algumas vezes largou o martelo no chão. Ele deve ter se tremido, porque ele deve ter sentido a dor. Se você soubesse do que você vai morrer hoje, ou se fosse de uma bala perdida, ou de um assalto, ou de objeto perfurante, toda vez que você tocasse naquilo, eu creio que algo, uma sensação terrível, iria passar dentro do seu consciente. Eu fico imaginando Jesus junto com seu pai, aprendendo a fazer a primeira cadeira, e quando ele pega o prego, e finca o prego, e ele vai bater, eu tenho noção que ele muitas das vezes antecedeu a dor que sentiria, por mim e por você. E ao pregar aquela cadeira, ele começou a se estremecer de uma angústia muito grande. Mas em momento nenhum, eu quero dizer para a igreja, Jesus desistiu e voltou para o céu. Ele não desistiu porque ele sabia que tinha um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. E se ele voltasse para o céu, eu te pergunto o que seria de mim e de você? Esse casal lindo estaria hoje completando mais um ano de enlace matrimonial? De forma nenhuma. É lindo saber que o Criador e o Regente dos céus, da terra e do universo, aquele Deus poderoso que ele diz assim: olha, na palma das minhas mãos eu medi todas as águas do oceano. Aquele Deus poderoso que fala assim: olha, eu pego e meço todos os montes da terra numa balança de precisão, e todos os outreiros são para mim como nada. Ele começa logo na Bíblia se declarando: sabe quem eu sou? Sabe quem Jesus é? Fala para o seu lado. Você sabe quem esse Deus é? Fala para o pessoa que está ao seu lado. Fala: aquele que criou os céus e a terra. O Deus que criou os céus e a terra. Quem aqui nunca saiu do Rio de Janeiro? Quem aqui nunca saiu do estado do Rio de Janeiro? Nunca viajou lá fora? Agora você imagina quem criou os céus e a terra te amar tanto, que ele vem até aqui na terra. Ele entra. Cadê a mamãe grávida? Está aqui. Mamãe, eu vou falar algo profético para você entender algo. Quando Jesus ele começou a te amar, quando eu falar amar ela, está falando vocês também, cada um de nós. Quando Jesus começou a amar de tal maneira, mas de tal maneira, ele abre mão dos céus, da terra. Ele abre mão de reger todos os anjos. Ele abre mão de reger o universo.
fácil. Ele tem todo o poder para mudar qualquer estrela do lugar. Certa vez ele disse para o apóstolo assim: uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E eu afirmo que nenhuma estrela difere em glória uma da outra. Ele estava dizendo que ele conhecia todo o cosmos, mas por mim e por você, ele veio até a terra e aceitou habitar dentro de um útero pequenininho, durante 9 meses, um útero apertado, talvez ali muito escuro, para conter a presença de um Deus todo-poderoso. E em momento nenhum ele olhou para mim, para vocês, pecando, errando, mentindo, voltando atrás, retrocedendo. Ele havia apertado dentro de um útero humano. Ele não falou assim: chega, não é para mim isso, eu vou voltar para o céu. Em momento nenhum ele retrocedeu. E eu pergunto: por que é que você tem retrocedido? Por que é que você tem achado que tudo vai a pique? Eu quero dizer que Deus te conhece tanto, igreja. Me conhece tanto, que um dia, na figura de Maria, pegamos Jesus, amamentamos Ele e conseguimos olhar nos olhos de alguém que diria futuramente para mim e para você: eu vou enxugar do teu rosto toda a lágrima. É lindo tentar ver Jesus dessa forma, porque a igreja só consegue imaginar naquele Jesus que vem, cobra o pecado, que pega, que lança no inferno. A igreja só consegue compreender Jesus hoje, aquele Jesus que diz assim: não temeis o homem que deve matar a carne, mas temei a mim, que tem o poder de pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. A palavra de Jesus, ele lembra, olha, diz para a igreja que eu sou o bom pastor. Eu creio que um dia Maria pegou Jesus, enrolou no paninho, colocou lá na manjedoura do estábulo, acalmou ele. Talvez lá fora podia estar, pastor, a tempestade, o trovão lá fora. Você imaginou que Maria colocou naquele bebê e falou assim: calma, calma que o vento não vai te pegar. Lá fora está roncando, estou voando, celeiro, tentando cair. E Maria tentando falar para Jesus assim: calma, eu vou te pôr para dormir. Você já imaginou que talvez seriam palavras como essa, que inspirou mestres atrás, dizer assim para mim e para você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está dando para entender o que é vida e vida com abundância? Vida com abundância não é você desejar. Vida com abundância não é a campanha que vai te trazer isso. Mas é quando você compreender que aquilo que tem de você, dentro de você, lá de trás, é só você deixar aflorar. Quando a tempestade podia estar pegando lá em algum momento da infância de Jesus, eu creio que Maria tinha dito para ele assim: calma, a tempestade vai cessar. Será que não foi isso que fez Jesus entrar no mesmo barco comigo e com você, e chegar lá na proa do barco e falar assim: vento, acalma-te, tempestade, aquieta-te. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, que o vento que tem se levantado sobre a vida da igreja, ele vai ter que criar 2 problemas para ele mesmo. A tempestade vai precisar criar ouvidos. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu problema vai ter que criar ouvidos. Agora fala para a pessoa assim: porque o meu Deus vai mandar cessar. Está entendendo o que é vida com abundância? É o vento tentar te pegar. Mas Jesus lembra de que um dia recebemos esse Deus no nosso colo. Eu fico imaginando esse Deus que muitas das pessoas, alguns que estão aqui, eu sei que pensam assim. Penso que, mesmo sendo crente, pastor, de tempo em tempo, de anos, ainda existem aqueles dentro da igreja que, infelizmente, acham que Jesus é um Deus inacessível. Acha que Deus é inalcançável. Acha que Deus é intocável. Parece que, irmão, eu oro, eu não sinto o Senhor me tocar. Como diz o louvor, eu sinto o Senhor me tocar. Mas eu quero dizer para você que Ele toca você sim. Tanto toca que muitas das vezes, na hora de dormir no meu e seu colo, Ele pegou no dedo de Maria e segurou, como quem chega assim e faz na humanidade assim: com licença, deixa eu ficar um pouco perto. E para dormir ele pega no dedo de Maria e quer apenas um contato comigo e com você, porque o inimigo lá atrás, ele tentou roubar isso, esse carinho, essa vontade, esse desejo de estar perto de Deus, de estar todo o tempo na presença dele. Eu quero dizer para a igreja, ele tem a mesma vontade.
Da mesma maneira que nós buscando Ele, Ele nos busca. Porque toda vez que nós estamos tristes, vem alguém para virar para a gente e falar assim: ei, vamos para a casa do Senhor. Não pense que é o seu irmão completamente bonzinho. Não pense que é o irmão, tem o crédito dele sim como uma obreira do Senhor, uma obreira do Senhor. Tem os créditos dele, mas é o próprio Senhor, morrendo de saudade da tua presença, querendo ficar mais um pouquinho perto de você. Porque muitas das vezes dentro de casa, você fala besteira, você joga as coisas para o alto, você blasfema, e num momento desse, o Senhor, Ele como é a porta das ovelhas, Ele tem que se colocar do lado de fora. Mas Ele te ama tanto que Ele diz assim: estou novamente à porta e bato. Ah, se você abrir. Ah, mas se você abrir, eu vou entrar. Eu vou ceiar contigo. Deus, Ele convida para que você se levante como uma igreja mais poderosa. Quando eu quero dizer a igreja, eu não estou dizendo essa placa, eu estou dizendo você. Eu estou dizendo o seu coração. Porque o Deus é tão lindo, pastor, que Ele disse assim: olha, vós sois o templo do meu Espírito. E o Espírito de Deus habita em vós. Quando Ele disse para Maria: eis que a Virgem dará e conceberá à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, a saber, o Deus conosco. Ele estava falando de algo tremendo. E é por isso, para encerrar, que eu volto a dizer: quando a palavra de Deus, ela levou 16 séculos para ser traduzida, montada a Bíblia, mais cerca de 1,5 séculos para ser transformada em 16 idiomas. Perdeu quase 30 anos para que ela fosse traduzida do francês e do francês para o inglês, para até chegar ao português. Todo esse tempo, pois simplesmente algumas coisas foram modificadas na Bíblia, não acrescentada, não colocada de forma iludida, mas a palavra Emanuel, como nós compreendemos como um nome próprio, no original da Bíblia, quem estuda teologia compreende que não é uma palavra de um nome próprio. Tentaram proteger o meu e o seu Jesus diversas vezes. Os judeus fizeram isso, mas não por mal. Porque eles tinham tanto temor, mas tanto temor, que quando Jesus vai falar sobre a viúva, que ela leva o caixão, o filho está indo à frente. A Bíblia diz que quando Jesus para aquele velório, o féretro, quando ele vai parar ali, a Bíblia diz que Jesus tocou o citério. Citério se chama caixão. Porque naquela época, quem tocava no morto era considerado imundo. Por isso que o caixão ele ia 10 metros à frente do cortejo. Porque nem mesmo os parentes podiam tocar no morto. Era considerado imundo. A Bíblia, quando fora traduzida, tentaram proteger o meu e o seu Jesus, para não dizer que ele tocou no morto. Disseram que ele tocou no citério. Mas eu não creio dessa forma, porque o original, do hebraico, do latim, diz que ele toca o coração do morto. O meu e o seu Jesus tem poder suficiente para pegar o seu problema e lá no coração do seu problema, aquela alegria que você perdeu, aquela alegria que você não sabe mais onde você deixou, ele chega lá no seu coração e aperta assim, ó. Quando ele aperta assim, é lindo, porque a Bíblia, ela economiza palavras. A Bíblia diz que se fosse contar tudo o que Jesus fez, não haveria livro sobre a face da terra que conteria os seus escritos. Quando ele aperta o coração começa a se mexer. Mas acontece algo tremendo, e é assim que vai acontecer no seu problema. Quando ele aperta o coração, ele faz assim, ó. O sangue está entupido e coagulado. O sangue, pastor, teve que começar a criar células vivas de novo. O sangue começa a criar uma célula viva que importa morta, que encontra outra, que revive, e começa um desespero dentro do corpo humano. O cérebro começa a dizer: ei, Jesus tocou na gente, levanta. Pastor, por que você está falando isso? É porque eu sei que você está ouvindo essa pregação e está perguntando assim: mas eu tenho tanto problema, mas tanto problema, que é impossível Jesus resolver todos eles. Quando ele toca no corpo daquele morto, o coração precisa do rins, o rins precisa do estômago, o estômago precisa do pulmão. Começou uma confusão tremenda e todo mundo teve que voltar a trabalhar. Por último, e mais preguiçoso, foi os olhos. E depois que todo mundo estava funcionando, o rim já virou uma pedra, teve que voltar a funcionar. O sangue começa a circular, e quando Jesus toca na minha e na sua vida, no seu problema, o milagre é tão grande, mas é tão grande, que todos os setores da sua vida precisam
não te interessa como. É uma ordem do nosso Deus. Porque o diabo ele só sabe conjugar 3 verbos: matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz para a gente encerrar. E guarda isso na tábua do seu coração. Que Jesus ele simplesmente usou uma frase: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para mexer mais ainda com o inimigo, que é para você dar um grito de glória a Deus e a gente encerrar, Jesus disse assim: eu vim para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Tem obras do diabo na sua vida? Ele veio para desfazer. Foi para isso que ele saiu do céu, tirou o seu manto. Ele tira, e ele começa a tirar a roupa dele. Ele faz assim, ó. Ele tira tudo e vai tirando e vem aqui usar fraldinhas. Simplesmente para olhar para o diabo. Tudo bem? Eu vim aqui na terra. Eu fico imaginando o Satanás falar para ele: que tenho contigo, Nazareno. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus fala: eu vim desfazer a obra do diabo na vida do Luiz, da Carmen, do Pedro, da Antônia, do João, do Francisco. Está entendendo? Eu vim para desfazer. Mas eu matei, eu roubei, destruí. Já matou alguns? Matei quem? Lázaro. Aí Jesus fala assim: eu vim para desfazer. Lázaro! Aleluia! Vem para fora! Está dando para entender, igreja? Está dando para entender? Glória a Deus. Ele veio para matar. Jesus veio para desfazer. Lázaro, vem para fora. Muitos são aqueles que têm chamado para servir a Jesus. Mas muitos são aqueles que deixam de lado esse chamado. Eu só quero dizer para você, igreja, se tem alguém aqui passando por um problema, não pirrasse com Deus. Porque o nosso Deus disse assim: olha, minhas mãos não estão encobertas para que eu não possa te abençoar. Mas ele também disse na palavra dele: mas a ira do homem não move a minha mão. Muitos são os que estão querendo, tipo assim, tá tudo dando errado, então eu vou para a igreja. A hora que Jesus fizer tudo, aí eu volto para a igreja. Vai continuar tudo errado. E vai ser conjugado na vida desses os 3 verbos do inimigo. Ele vai matar, vai roubar e vai destruir. Mas se você hoje, não importa quanto tempo de crente você tem condições de levar a mão e dizer para Deus: Deus, desfaça todas, mas todas as obras do inimigo na minha vida, assim ele vai fazer. Aqueles que creem que isso vai acontecer, aplaudam o nome de Jesus.